Há dias em que o silêncio aqui pesa mais do que a enxada. Acordo antes do sol, como sempre fiz. Mas agora já não é para preparar o café ao José. Faz 3 anos que ele partiu e ainda ponho 2 chávenas na mesa sem querer. A mão vai sozinha. O hábito é mais teimoso do que a memória. O meu nome é Rosa. Rosa Maria da Conceição. Viúva aos 42 anos, dona de um pedaço de terra que insiste em expulsar-me. Esta pequena quinta aqui no interior, longe de tudo, era do pai do José. Passou para o José e agora está comigo. Ou estava, porque o banco quer tirar-me. 30 dias foi o prazo que me deram. 30 dias para juntar o que não tenho, para pagar uma dívida que cresceu como as ervas daninhas depois das chuvas. A luz foi-me cortada há 2 meses. Uso uma lamparina a petróleo. O cheiro a combustível agarra-se à roupa, à pele, ao cabelo. À noite, a chama dança e faz sombras na parede. E às vezes fico a olhar para aquilo como se fosse companhia. Porque companhia de verdade não tenho. Os vizinhos estão longe. O caminho de terra batida desaparece no meio do mato e eu fiquei. O José morreu debaixo do trator velho. Virou na descida da ravina. Eu não estava com ele. Quando o encontraram, já era tarde. Disseram que foi rápido. Eu nunca acreditei nisso. Acho que a dor sempre demora. Mesmo quando o corpo para, a alma fica lá presa a tentar entender. Depois do funeral, a vida tornou-se outra coisa. Tornou-se acordar cedo para cuidar das galinhas, remendar as cercas, mondar a pequena horta de milho que ainda dava algo. Tornou-se contar moedas na mesa da cozinha e decidir se compro pão amanhã ou se guardo para o banco. Tornou-se olhar para o horizonte e não saber se ainda quero ficar ou se simplesmente não tenho para onde ir. Naquela noite estava a contar o dinheiro. 65,50 € era tudo. A letra do banco era de 100. Ri-me sozinha, daquela forma amarga em que uma pessoa se ri quando já não aguenta chorar. Guardei as moedas dentro da lata de bolachas e soprei na lamparina para poupar petróleo. Foi quando ouvi. Um ranger, madeira velha, uma roda a girar devagar na terra seca. Parei. O coração bateu diferente. Ninguém passa por aqui depois do anoitecer. O caminho não leva a lado nenhum. Termina na pastagem do Senhor Claudino, 3 km à frente. Quem vem aqui, vem porque quer. E eu não esperava ninguém. O som foi se aproximando. Ranger, pausa. Ranger, pausa. Como se a carroça estivesse cansada. Como se nem ela quisesse continuar. Levantei-me devagar. Peguei na lanterna velha que estava pendurada no prego da parede. A pilha estava fraca. A luz saía amarela e tremelicante. Ainda assim, fui até a janela. Lá fora, a noite estava escura. Lua nova. O mato desaparecia na escuridão e o vento trazia aquele cheiro à terra seca misturado com pastagem. Acendi a lamparina de novo, pus na mesa e fui até a porta. Abri apenas uma fresta. O veículo parou mesmo em frente ao portão. Não era uma carroça de verdade, percebi depois. Era um carrinho de mão adaptado, desses que os apanhadores de sucata usam para juntar ferro velho, puxado por um homem velho e curvado que mal se conseguia manter de pé. Ao seu lado, uma mulher ainda mais velha, agarrando-o pelo braço para não cair. Fiquei ali parada. Não sabia se fechava a porta ou saía. O medo e a curiosidade lutavam dentro de mim. A mulher levantou a cabeça. Mesmo de longe, mesmo com a luz fraca, via-se que tremia. Não era de frio, era de cansaço, de medo, de abandono. Olhe, menina. A sua voz saiu fininha, quase a perder-se no vento. Terá um cantinho para passarmos a noite? O peito apertou-se-me. Agarrei na lanterna e desci os 3 degraus do alpendre. A terra estava dura debaixo das minhas sandálias. Aproximei-me do portão. A luz amarela da lanterna iluminou-os aos 2. Ele tinha a barba toda branca, irregular e os olhos encovados. Ela usava um vestido gasto de cor cinzenta e segurava um saco de pano nas mãos. Um saco pequeno, demasiado leve para ser uma bagagem de verdade. De onde vem? Perguntei e a minha voz saiu mais seca do que queria. Da estação de autocarros, respondeu o velho. E a sua voz era grossa, mas cansada. O nosso filho deixou-nos lá de manhãzinha. Parou, engoliu em seco, continuou. Disse que já não podia mais, que já era hora de nós desaparecermos. A mulher baixou a cabeça, não chorou, apenas abaixou, como quem já não tem forças nem para isso. Fiquei ali parada, segurando a lanterna. Dentro de mim as vozes discutiam. Uma dizia: fecha essa porta, Rosa. Mal tens para ti. Não podes cuidar de mais ninguém. O banco está aí.
A dívida está aí. Vais perder tudo. A outra voz era mais baixa, mas mais pesada. Dizia, e se fosse a tua mãe? E se fosse o José atirado numa estação rodoviária, à espera que alguém tivesse piedade? Olhei para o saco que a velha segurava. Era tão pequeno. Lá dentro, eu sabia, não havia nada de valor. Apenas o que sobra quando tudo te é tirado. Respirei fundo. O vento trouxe o cheiro da chuva que ainda não tinha caído. Lá no fundo do céu, um trovão ressonou baixo. Abri o portão. Aqui ninguém dorme ao relento, disse. E foi aí que tudo começou. Entraram devagar, como quem pede licença até para respirar. O velho, que depois me disse chamar-se Joaquim, arrastava os pés. A velha, Antônia, agarrava-lhe o braço com as duas mãos, e os dois pareciam um só corpo quebrado, apoiando-se para não ruir. Levei-os para dentro. A casa era pequena, cozinha, sala e 2 quartos. Tudo apertado, tudo simples. A lamparina na mesa dava aquela luz fraca, que deixava mais sombra do que claridade. Puxei a cadeira para que a Antônia se sentasse. Ela olhou para mim como que a pedir permissão. Só depois de eu fazer um sinal com a cabeça, é que se sentou devagar, soltando um suspiro longo que parecia guardado há dias. Joaquim ficou de pé, segurando o saco. Não o largava. As suas mãos tremiam. Sente-se, senhor Joaquim, disse, apontando para a outra cadeira. Ele obedeceu. Pôs o saco no chão entre as pernas e ficou a olhar para suas próprias mãos. Mãos grandes, cheias de calos e veias saltadas, mãos de quem trabalhou a vida inteira. Comeram hoje? Perguntei. Silêncio. Antônia moveu os lábios, mas não saiu som. Foi Joaquim quem respondeu. De manhã, na estação, um pãozinho que uma rapariga nos deu. Não perguntei mais nada. Fui até ao fogão a lenha, a única coisa que ainda funcionava sem depender de luz elétrica, e pus água a ferver. Tinha umas batatas cozidas do jantar. Esmaguei-as, pus sal, um fio de azeite e fiz um caldo ralo. Não era grande coisa, mas estava quente. Cortei o último pedaço de pão duro que tinha guardado num pano, dividi-o em 3 e servi. Comeram em silêncio, devagar, mastigando cada pedaço como se fosse o último. Antônia limpava a boca com a ponta do vestido. Joaquim não levantava os olhos do prato. Eu sentei-me na ponta da cadeira com o meu pequeno pedaço de pão e fiquei a olhar. Havia algo naquilo que me doía. Não era pena, era reconhecimento. Eu sabia o que era ter fome e disfarçar. Sabia o que era comer devagar, porque não sabes quando virá a próxima refeição. Quando terminaram, Antônia juntou as mãos e disse baixinho, que Deus a abençoe, minha filha. Não respondi. Apenas me levantei e recolhi os pratos. A água para lavar ia ter de esperar pelo dia seguinte. Não tinha forças para mais nada. Vocês vão dormir na sala, disse. Vou ver como fazemos. Agarrei no colchão velho que estava guardado no quarto de trás. Era o que a mãe do José usava quando vinha visitar, antes de morrer. Estava empoeirado, com cheiro a umidade. Sacudi-o no alpendre. Estendi um lençol que já tinha mais remendos do que tecido e fiz uma cama improvisada no chão da sala. Antônia abriu o saco de pano. Lá dentro tinha uma manta. Não era uma manta de verdade. Era um trapo grosso, descolorido, com manchas amareladas e rasgões mal cozidos. Mas ela esticou aquilo com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, e cobriu as pernas do Joaquim. É a única que temos, disse ela, olhando para mim. Mas se a senhora precisar, não. Cortei-a rapidamente. Guardem-na. Deixei-os ali. Apaguei a lamparina da sala e levei a minha para o quarto. Deitei-me na cama, ainda vestida, e fiquei a olhar para o teto de madeira escura. Lá fora, o vento batia na janela. O mato fazia aquele barulho de sempre, grilos, rãs, o estalar das folhas secas. Mas dentro de mim havia um barulho diferente. Era medo. Medo de ter cometido uma tolice. Medo de ter metido em casa 2 pessoas que não conhecia. Medo de não ter nem para mim e ter dividido o pouco que restava. Medo do banco. Medo do amanhã. Virei-me de lado e fechei os olhos, mas o sono não veio fácil. Fiquei a ouvir a respiração pesada dos 2 na sala. Joaquim ressonava baixinho. Antônia tossia de vez em quando, uma tosse seca, presa no peito, e a manta velha ficou na minha cabeça. Aquele trapo sujo, roto, que eles agarravam como se fosse a última coisa que ainda os prendia a alguma dignidade. Pensei na minha mãe, que morreu num hospital público, sozinha, porque eu não consegui chegar a tempo. Pensei no José, esmagado debaixo do ferro, sem ninguém por perto.
Pensei em como uma pessoa se torna uma coisa descartável quando já não serve. Adormeci tarde. E quando adormeci, sonhei com portões fechados e pessoas do lado de fora a bater, a pedir, e eu sem coragem para abrir. No dia seguinte acordei com o cheiro a café. Levantei-me assustada. A casa estava clara, o sol já alto, e vinha um cheiro quente da cozinha. Café de verdade, não aquela água tingida que eu fazia para economizar o pó. Era café forte, encorpado. Fui até a cozinha e parei à porta. Antônia estava em frente ao fogão, mexendo a água a ferver com a colher de pau. A lenha estalava. O fogo estava aceso, bem aceso. Joaquim estava sentado à mesa e à frente dele, empilhadas, havia um monte de varinhas finas e secas que devia ter juntado lá fora. "Bom dia, Dona Rosa", disse Antônia sem se virar. "Bom dia", respondi, meio envergonhada. "Encontrei um pouco de café na despensa. Fiz para nós. Espero que não se importe." Eu ia dizer que não havia problema, mas a voz travou-me. Ela tinha encontrado o frasquinho que eu escondia no fundo, o último resto de café que guardava para uma emergência, e tinha-o feito. Mas não consegui zangar-me. "A senhora já limpou a casa?" Perguntei, olhando em volta. A sala estava varrida. O chão de cimento, que sempre tinha aquele pó vermelho acumulado, estava limpo. O colchão velho tinha sido dobrado e encostado na parede. A manta pendurada no estendal de arame lá fora. "É o mínimo que podíamos fazer", disse Joaquim olhando para mim, "pela bondade de sua mercê." Sentei-me na cadeira. Antônia serviu o café num jarro velho e o cheiro subiu quente, forte, preenchendo um vazio que eu nem sabia que estava ali. Bebi devagar e pela primeira vez em 3 anos não bebi sozinha. Os dias seguintes foram estranhos. Estranhos de uma forma boa e assustadora ao mesmo tempo. Eu saía cedo de manhã, antes das 6, para cuidar da labuta. Mondava a pequena horta de milho que insistia em crescer apesar de tudo. Arranjava a cerca do galinheiro que vivia com o arame solto. Quando regressava perto do meio-dia, suada, cheia de terra vermelha agarrada à pele, encontrava a casa de outro modo. Joaquim tinha arranjado a cerca do fundo, aquela que deixei cair há meses, porque não tinha força nem tempo. Usou arame velho, pedaços de madeira que encontrou no barracão e levantou a cerca inteira. Apenas com aquelas mãos trêmulas, com aquele corpo curvado. As galinhas deixaram de escapar. Antônia transformava as sobras. Aquelas batatas meio secas tornavam-se tortitas. As folhas de couve que eu ia deitar fora tornavam-se um guisado. O arroz requentado tornava-se croquetes fritos e sempre sobrava. Sempre havia um prato quente à hora que eu chegava. Não falavam muito, apenas agradeciam sempre. À noite, sentávamos-nos no alpendre, eu, Joaquim e Antônia, a lamparina no meio, o mato a cantar à volta e ficávamos ali, apenas sentindo o vento, ouvindo o silêncio que agora pesava menos. Foi numa dessas noites que contei. Contei sobre o José, sobre o trator, sobre a dívida, sobre o banco, sobre os 30 dias que se tornaram 20. Contei que ia perder tudo, que talvez fosse melhor desistir. Antônia ouviu calada. Joaquim olhava para o chão. Quando terminei, ninguém disse nada por muito tempo, até que Antônia tirou do bolso do vestido uma coisa dobrada, um papel velho amarelado nas pontas. "Isto aqui", disse ela com a voz quebrada. "É uma carta dos nossos filhos quando eram pequeninos." Estendeu-ma. Agarrei com cuidado. O papel era fino, quase a rasgar-se. A letra era infantil, torta, feita a lápis. "Mamãe e papá, quando eu crescer, vou cuidar de vocês. Prometo, vocês nunca ficarão sozinhos." Assinado: Roberto, Marcelo e Cláudia. Devolvi a carta, não sabia o que dizer. "Cresceram", disse Joaquim com a voz rouca. "E esqueceram." Antônia guardou a carta de volta no bolso, apertou-a contra o peito. Aquela noite a manta velha ficou pendurada no estendal, balançando com o vento. E aquela carta ficou na minha cabeça como um peso que não conseguia largar. Porque entendi uma coisa: uma pessoa não perde apenas as coisas. Uma pessoa perde a promessa de que alguém ia ficar. E isso dói mais do que qualquer dívida. Faltavam 15 dias para o banco confiscar a quinta. O gerente tinha vindo pessoalmente na semana anterior numa carrinha branca reluzente, levantando pó no caminho. Desceu com uma pasta preta debaixo do braço e um sorriso que não lhe chegava aos olhos. "Dona Rosa, a senhora sabe que eu a prezo", disse ele, parado no alpendre, sem sequer aceitar o copo de água que lhe ofereci. "Mas negócios são negócios. Se até ao dia 15 não tiver os 100 euros, vou ter de proceder ao despejo."
disse despejo olhando para a casa como quem olha para uma choupana prestes a cair. Depois subiu para a carrinha e foi-se embora, deixando aquela nuvem de pó vermelho suspensa no ar. Joaquim viu tudo da janela, não disse nada, apenas apertou os lábios e voltou ao trabalho. Essa noite chamaram-me para conversar. Sentámo-nos na cozinha, a lamparina acesa. O vento lá fora soprava forte, anunciando chuva que insistia em não cair. Dona Rosa, começou Joaquim com aquela voz grave e cansada. Antônia e eu. Nós não podemos ficar aqui de borla enquanto a senhora perde tudo. Não é assim. Tentei cortar. Sim, é, disse Antônia firme, e nós pensamos numa coisa. Ela tirou uma caderneta velha de dentro do avental. Tinha anotações, contas, listas. O senhor Joaquim sabe fazer móveis, bancos, mesinhas, bancos de apoio. Ele sempre trabalhou com isso e eu sei fazer pão, pastéis, bolachas, coisas simples, mas que se vendem. Joaquim continuou. Se a senhora conseguir madeira, eu faço as peças e se houver farinha, a Antônia faz o pão. Nós vendemos na feira da aldeia, juntamos o dinheiro, não vai dar para tudo, mas ajuda. Fiquei a olhar para os dois. Tinham chegado ali sem nada de nada. E agora, estavam a oferecer-me um plano, uma saída, quando eu mesma já tinha desistido. A madeira do barracão, falei devagar. Há umas tábuas velhas, servem. Joaquim levantou-se, foi até a janela e ficou a olhar para o barracão abandonado lá no fundo, aquele que o José nunca terminou de arranjar. Servem, disse ele. Sim, servem. Os dias seguintes foram de puro trabalho duro. Joaquim acordava junto comigo antes de o sol nascer. Agarrava nas ferramentas velhas, um serrote sem cabo, um martelo enferrujado, um cinzel sem fio, e passava o dia inteiro no barracão. O barulho da madeira sendo cortada, lixada e pregada tornou-se a banda sonora da casa. Antônia amassava a massa do pão com essas mãos finas e trêmulas. Usava a farinha que eu tinha guardada e o fermento que pedi, emprestado a Dona Lúcia, a vizinha mais próxima, a 3 quilômetros caminho adentro. Dona Lúcia olhou para mim com desconfiança quando lhe pedi. Esses velhinhos. Tu conheces bem, Rosa? O suficiente, respondi seca. Ela fez aquela cara de quem não acredita, mas deu-me o fermento. De qualquer modo, os pães eram cozidos no forno a lenha. O cheiro subia pela chaminé torta e espalhava-se pelo mato. Cheiro a farinha torrada, a crosta dourada, a coisa feita com pressa e esperança. Eu ajudava no que podia. Embrulhava os pães em papel pardo, encerava os móveis pequenos, bancos de 3 pernas, mesinhas baixas, um banco comprido que Joaquim fez com muito esmero, encaixando as peças sem pregos, a pura madeira. Em uma semana tínhamos mercadoria. Não era muito, mas era algo. A feira da aldeia era todos os sábados na aldeia vizinha, a 40 minutos por caminho de terra batida. Pedi a carrinha emprestada ao senhor Antônio, que tinha uma quinta perto da estrada. Ele também desconfiou. Que vais vender, Rosa? Pão e móveis. Riu-se. Uma risada curta, sem graça. Pão toda a gente vende e móveis? Quem vai comprar móveis velhos? Não respondi. Apenas agarrei na chave e fui. Saímos de madrugada, eu, Joaquim e Antônia. A carrinha dava solavancos no caminho cheio de buracos. A luz dos faróis iluminava o mato de ambos os lados. Sobreiros retorcidos, pastagens secas, sombras que pareciam mover-se. Antônia ia no meio, abraçando um saco com os pães embrulhados. Joaquim olhava pela janela calado. Eu conduzia com as mãos suadas no volante, tentando não pensar que aquilo podia correr mal. Chegamos cedo. A feira já estava a montar-se. Bancas de lona colorida, gente a gritar, cheiro a petiscos a fritar, música de banda a tocar alto numa coluna estragada. Montamos a nossa banca num canto. Não tínhamos lona. Improvisamos com um pedaço de encerado velho. Pusemos os pães à frente, empilhados, os móveis atrás, encostados na carrinha, e esperamos. As primeiras horas passaram lento, muito lento. A gente passava, olhava e seguia. Alguns paravam, pegavam no pão, apertavam-no e devolviam-no. Está duro, está caro. Lá há outro mais barato. Joaquim manteve-se de pé o tempo todo, embora as pernas lhe tremessem. Antônia sorria a toda a gente, oferecia, explicava. Eu ficava ali de braços cruzados, tentando não desmoronar. Vendemos 3 pães, um banco, 150 euros no total. O sol queimava, o suor escorria, a esperança ia-se com ele. Foi quando ele apareceu, um homem de fato,
fato azul escuro, bem passado, sapatos pretos brilhantes, destoava completamente na feira. Toda a gente ali andava de sandálias, calções, bonés sujos. Ele vinha caminhando devagar, olhando para as bancas, como se procurasse algo. Parou na nossa, olhou para os pães, para os móveis, e então olhou para Joaquim. A sua cara mudou. Ficou pálido, abriu a boca, mas não lhe saiu a voz. Os olhos esbugalharam-se. Pai. A voz saiu fraca, quase um sussurro. Joaquim virou-se e o mundo parou. Silêncio. Um silêncio absoluto, pesado, sufocante. Já nem o barulho do mercado chegava. Era apenas aquele olhar, pai e filho, um em frente ao outro. Antônia largou o pão que segurava. A sua mão subiu devagar até a boca. Tremia inteira. Roberto, disse Joaquim, e a sua voz saiu rouca, quebrada. Estás vivo? Roberto deu um passo atrás. As mãos tremiam. Olhou à sua volta como que procurando uma saída, mas não se foi. Pensei que... Engoliu em seco, que vocês estavam mortos, completou Joaquim. E agora a sua voz tinha uma dureza que eu nunca lhe tinha ouvido antes. Era isso que querias? Roberto baixou a cabeça. Antônia aproximou-se. Devagar, com os olhos cheios de água, mas sem chorar. Por que, meu filho? Perguntou ela. E cada palavra era uma punhalada. Por que fizeste isso? Ele respirou fundo, levantou a cabeça e contou. A história saiu aos pedaços. Frases cortadas. Voz embargada. Roberto era o filho mais novo, o único que não tinha concordado. Os outros dois, Marcelo e Cláudia, tinham planeado tudo. A herdade da família valia muito, mais de 300 hectares. A casa da herdade, poço próprio, escrituras limpas, mas estava em nome dos pais e eles não queriam esperar pela herança. Falsificaram documentos, forjaram procurações notariais, expulsaram os pais da sua própria terra. Joaquim e Antônia acabaram num quartinho alugado na periferia da cidade, sem dinheiro, sem nada. Os filhos cortaram contato. Disseram que eram um fardo, que já tinham vivido demasiado. Roberto tentou denunciar. Ameaçaram-no. Perdeu o emprego. A mulher dele foi-se embora de casa. Ficou sozinho, sem provas suficientes, sem forças para lutar, até que desistiu. E os pais desapareceram. Procurei-os, disse Roberto. E agora chorava abertamente. Procurei-os por meses. Ninguém sabia onde estavam. Eu pensei que... Joaquim ficou em silêncio. Antônia também. Foi Roberto quem quebrou o silêncio. Tenho provas agora, disse, tirando um envelope do bolso interior do casaco. Documentos, gravações, tudo o que consegui com um advogado. A herdade é de vocês. Sempre foi. E os outros dois vão responder. Estendeu o envelope a Joaquim. Joaquim não o pegou. Olhou para o filho. Um olhar longo, pesado, cheio de coisas que não se podiam dizer. E tu achas que um papel resolve algo, Roberto? Achas que a herdade apaga o que fizeram? Roberto baixou o braço. Não, pai, não apaga nada. Nada apaga, mas é o que posso fazer. É o que devo fazer. Antônia deu um passo, pegou no envelope, abriu-o, leu devagar com os olhos vermelhos e então olhou para mim. Dona Rosa, disse ela com a voz trêmula, a senhora precisa de ver isto. Regressamos à minha parcela em silêncio. Roberto vinha atrás no seu carro, um sedã preto que levantava menos pó do que a carrinha velha. Joaquim ia ao meu lado, olhando pela janela sem dizer nada. Antônia abraçava o envelope no colo, apertado contra o peito, como se fosse escapar. Eu ainda estava a tentar entender. Aqueles dois velhinhos que eu tinha acolhido, que dormiam no chão da minha sala, que comiam sopa aguada e agradeciam pelas migalhas. Eram donos de uma herdade de verdade com escrituras, com valor, e tinham sido roubados pelos próprios filhos. A raiva subiu-me pelo corpo, não porque tivessem mentido. Eles não mentiram, apenas não contaram. A raiva era por saber que há gente capaz disso, que um filho abandona um pai, que o próprio sangue te arranca tudo e deixa o resto morrer à beira do caminho. Quando chegamos, o sol já estava a baixar. O mato ficava dourado a essa hora com a luz a bater de lado, fazendo sombras longas. Estacionei a carrinha perto do portão. Roberto parou atrás. Entramos todos juntos. A casa estava tal como a deixamos. A lamparina apagada na mesa, cheiro a lenha fria no fogão. Acendi a lamparina. A luz amarela encheu a cozinha. Roberto ficou parado à porta como que a pedir permissão para entrar na sua própria história. Senta-te, disse Joaquim, apontando para a cadeira.
Ele sentou-se, tirou o casaco, dobrou-o com cuidado e pô-lo no encosto. Parecia mais pequeno sem o fato. Parecia cansado. Antônia abriu o envelope em cima da mesa, espalhou os papéis. Havia de tudo. Cópias de escrituras, procurações falsas com assinaturas claramente imitadas, extratos bancários mostrando transferências irregulares, capturas de conversas entre Marcelo e Cláudia a arranjarem os detalhes, e havia mais. Estava a avaliação da herdade, 12 milhões de euros. Fiquei a olhar para aquele número, 12 milhões em letras maiúsculas, seladas, oficiais, 12 milhões. Olhei para a manta velha que Antônia tinha lavado e deixado a secar no estendal. Olhei para as mãos do Joaquim, calosas, sujas de gordura e terra. Olhei para os dois sentados ali na minha cozinha humilde, a comer pão de ontem, a dormir no chão, e não fazia sentido. Dona Rosa, disse Roberto olhando para mim. Eu sei que a senhora não tem nada a ver com isto, mas preciso que entenda. Os meus pais, eles não têm mais ninguém. Só a mim e eu falhei. Não falhaste, Roberto, disse Antônia em voz baixa. Foste o único que tentou. Tentei pouco. Ele baixou a cabeça. Desisti demasiado rápido. Joaquim respirou fundo, juntou os papéis devagar e meteu-os de volta no envelope. O que queres que façamos? Roberto levantou a vista. Quero que voltem, que recuperem o que é vosso e que os outros dois paguem perante a justiça. E depois? Perguntou Joaquim. Depois de voltarmos, o que vamos fazer numa herdade vazia? Olhar para o teto e lembrar-nos de quando tínhamos filhos que valiam a pena? O silêncio caiu pesado. Foi Antônia quem falou. Eu não quero vingança, Roberto. Nem o teu pai quer. Nós só queríamos. Parou. Engoliu em seco. Nós só queríamos não ter sido atirados para o lixo. Roberto chorou. Desta vez, sem se conter. Chorou como criança, com soluços, com os ombros a tremer. E Antônia levantou-se devagar, foi até ele e pôs-lhe a mão na cabeça. Foi só isso, a mão na cabeça, mas era tudo. Roberto dormiu no carro essa noite. Disse que não podia entrar na casa, que não merecia cama nem teto. Joaquim tentou insistir, mas ele recusou. Eu, Antônia e Joaquim ficamos no alpendre, a lamparina entre nós, o mato a cantar com os seus grilos, a noite fresca, sem lua, cheia de estrelas. Dona Rosa, disse Joaquim depois de um longo silêncio. A senhora salvou-nos. Eu só abri o portão, respondi. Não, disse Antônia. A senhora fez mais do que isso. A senhora partilhou o que não tinha. Quando toda a gente nos virou as costas, a senhora ficou. Não soube o que dizer. Fiquei a brincar com a barra da minha camisola, olhando para o chão de cimento rachado. E agora? Perguntei. Vão voltar para a herdade? Joaquim e Antônia entreolharam-se. Pensamos nisso o dia todo, disse Joaquim. E chegamos a uma conclusão. Tirou o envelope, pegou na avaliação da herdade e pô-la à minha frente. Vamos voltar. Vamos tomar o que é nosso, mas não para viver como antes. Vamos fazê-lo diferente. Diferente como? Antônia tomou a minha mão. A sua mão estava fria, trêmula, mas firme. Vamos transformar esse lugar num lar de verdade para gente como nós. Gente que foi abandonada, gente que já não tem mais ninguém. Joaquim continuou. Um lugar de acolhimento para idosos que precisem, com comida, com cama, com respeito, porque nós sabemos o que é não ter nada disso. Fiquei a olhar para os dois. A chama da lamparina dançava, a luz batia-lhes no rosto e vi pela primeira vez. Vi de verdade a força que ainda havia ali. Não era a força do corpo, era a força de quem sobreviveu ao pior e decidiu que o pior não ia ganhar. E a senhora? Disse Antônia apertando a minha mão. Vem conosco. Eu? A minha voz saiu aguda. A senhora é a nossa filha agora, disse Joaquim. Filha de coração, a única que ficou quando todos se foram. Senti que o peito se me apertava. Fechou-se-me a garganta, os olhos arderam. Mas e o meu terreno? Perguntei, olhando em volta. E a dívida? Joaquim sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Nós pagamos e se a senhora quiser, vende ou aluga. Mas a senhora não fica aqui sozinha nunca mais. Chorei ali mesmo, em frente aos dois, sem vergonha, sem me aguentar. Chorei pelo José, pela minha mãe, pela solidão, pelo medo, pelos 3 anos a tentar suportar um peso que já não cabia em mim. E Antônia abraçou-me, aquele abraço de velha, a cheirar a sabão de roupa e suor, apertado, quente. De verdade, está tudo bem, filha, sussurrou-me ao ouvido. Já não está sozinha.
Os dias seguintes foram de muito movimento. Roberto trouxe advogados, homens de fato, com pastas pretas e papéis em ordem. Sentaram-se na minha cozinha pequena, abriram documentos, confirmaram tudo. A herdade era de Joaquim e Antônia. Sempre foi. As procurações eram falsas. Marcelo e Cláudia tinham cometido um crime. Chamou-se a polícia. Emitiram-se mandados de apreensão. Entretanto, o gerente do banco apareceu de novo, mas desta vez eu não estava sozinha. Joaquim acompanhou-me até a agência. Levamos o dinheiro, não só os pagamentos, mas o valor total da dívida com juros, multa, tudo. Dinheiro que Roberto tinha adiantado até que a documentação da herdade fosse resolvida. O gerente ficou desconcertado. Recebeu, carimbou, assinou, devolveu-me as escrituras do meu terreno. "Parabéns, dona Rosa", disse ele com aquele sorriso falso. Conseguiu. Não respondi. Apenas agarrei no papel, dobrei-o, guardei-o na bolsa e saí. Sentada no banco da praça, olhei para as escrituras. O meu nome, o nome do José, o pedaço de terra que quase me engolia. Joaquim sentou-se ao meu lado. "Vai vender?" "Não sei", respondi. "Talvez o alugue ou o deixe aos filhos que nunca tive." Ele riu-se, uma risada baixa, rouca. "Tens filhos agora." "Nós." Olhei para ele, aquele velho curvado de barba branca e mãos trêmulas que tinha chegado à minha porta a pedir um canto e agora era família. "Tem razão", disse. "Sim, tenho." 3 semanas depois saíram os papéis. A herdade voltou oficialmente para nome de Joaquim e Antônia. Marcelo e Cláudia foram indiciados. Responderiam por fraude, falsificação de documentos e abandono de incapaz. Roberto assumiu a defesa dos pais como testemunha principal. Fomos visitar a herdade. Fica a 2 horas daqui, numa região de mato mais fechado, com colinas baixas e ribeiras que levam água todo o ano. A entrada é larga, com um portão de madeira trabalhada e um letreiro antigo. Herdade da Esperança. Esperança. O nome ficou-me na cabeça. A casa da herdade era grande, 2 andares, varanda ampla, janelas altas, mas estava abandonada. A erva a crescer no pátio, vidros partidos, telhas soltas. O tempo tinha passado por ali sem piedade. Antônia entrou devagar, foi até a sala, parou em frente a uma parede vazia, onde antes devia haver um quadro. "Aqui estava a foto do casamento", disse ela, tocando na parede. "Há 50 anos. Joaquim ficou à porta. Não entrou. Há muita dor aqui dentro", disse ele. "Mas também há recordações boas, e nós vamos trazê-las de volta." Regressamos à minha casa essa noite. No caminho, Antônia contou-me o plano. Iam reformar a herdade, montar quartos, contratar gente de confiança e receber idosos que não tivessem para onde ir sem cobrar. "Apenas aí a senhora", disse Antônia, virando-se para mim. "Vai ser a administradora, a encarregada, a patroa da casa." "Eu não sei fazer isso", respondi. "Nós também não sabíamos sobreviver abandonados", disse Joaquim. "Mas sobrevivemos, porque houve alguém que abriu a porta." Fiquei calada, olhando pela janela. O mato passava rápido. O caminho de terra desaparecia na escuridão e pela primeira vez em 3 anos senti que tinha futuro. A reforma começou 2 semanas depois. Roberto contratou uma pequena equipa, pedreiros, carpinteiros, eletricistas, gente da própria região, que precisava de trabalho e não fazia perguntas a mais. A herdade da Esperança despertou do seu abandono com o barulho dos maços, o cheiro a cimento fresco e o pó a levantar-se no ar. Eu ia todos os dias, saía cedo da quinta com Joaquim e Antônia e passava o dia inteiro lá. Ajuda no que podia, limpava janelas, varria escombros, organizava o material. À noite voltava exausta, mas com uma sensação estranha no peito. Não era só cansaço, era propósito. Há muito tempo que não sentia isso. A casa grande tinha 8 quartos, todos amplos, com janelas altas e pisos de madeira velha, que depois de lixada brilhava como um espelho. Antônia escolheu as cores das paredes, branco, bege, azul céu, tons suaves que não cansavam a vista. Joaquim supervisionava as reparações estruturais, troca de telhas, arranjo de vigas, reforços nas escadas. Eu encarregava-me das plantas. Havia um jardim à frente da casa, ou melhor, tinha havido. Agora era pura erva seca, pedras soltas e terra rachada, mas notava-se que tinha sido bonito. Canteiros de pedra, um caminho de tijolo, uma fonte no meio seca, coberta de musgo. Comecei a limpar. Arranquei as ervas daninhas, juntei as pedras, reguei a terra, plantei o que consegui.
Roseiras, manjericão, alecrim, hortelã. Coisas simples que crescem fácil e cheiram bem. A fonte limpei no final. Era funda, mais funda do que parecia. Quando tirei o musgo e a sujidade, vi que tinha uma tampa de betão no fundo partida ao meio. Parecia antiga, muito antiga. Dona Rosa, não mexa aí, disse o senhor Arlindo, um dos pedreiros. Passava com o carrinho de mão cheio de entulho e parou quando me viu agachada ali. Por quê? Ele olhou à sua volta como que verificando se mais alguém ouvia. Esse poço. Dizem que está fechado há muito tempo, desde antes de os patrões se irem embora. Fechado. Por quê? Senhor Arlindo coçou a cabeça, desconfortável. Não sei bem, mas as pessoas daqui não gostam de falar disso. Dizem que há coisas enterradas. Que tipo de coisas? Encolheu os ombros. Coisas que é melhor deixar em paz. E foi-se embora, deixando a frase suspensa no ar. Fiquei a olhar para a tampa rachada. O vento soprou, trazendo cheiro à terra molhada. Formavam-se nuvens de tempestade no horizonte. Ia cair um aguaceiro. Não toquei na tampa nesse dia, mas a história do poço não me saiu da cabeça. À noite, na cozinha da quinta, perguntei ao Joaquim e à Antônia se eles sabiam de algo. Joaquim franziu a testa. O poço. Qual poço? O da fonte em frente à casa. Antônia parou de lavar a louça. Ficou de costas, mas vi que tinha ficado tensa. Nós nunca usamos esse poço, disse ela devagar. Quando compramos a herdade já estava selado. O antigo dono disse para não o abrirmos, que era perigoso. Perigoso? Como? Demasiado fundo. Podia desabar essas coisas. Voltou a lavar os pratos, mas tremia-lhe a mão. Joaquim desviou o olhar. Percebi que havia algo que calavam, mas não insisti. 3 dias depois caiu a chuva. Foi uma daquelas tempestades fortes de verão que chegam de repente, esvaziam o céu inteiro e vão-se embora. Eu estava na herdade quando começou. Corria para dentro da casa, encharcada, enquanto os pedreiros largavam tudo e procuravam refúgio também. O vento batia forte, arrancava telhas soltas, derrubava ramos, a chuva tamborilava no teto, ensurdecedora. Foi quando ouvi o estrondo, um barulho seco, profundo vindo do jardim. Corri até a janela. Lá fora, através da cortina de água, via-se a fonte. A tampa de betão tinha partido completamente e afundado. O meu coração acelerou. Dona Rosa, não vá para lá, gritou o senhor Arlindo, segurando-me pelo braço. Mas eu já tinha saído. A chuva caía grossa, fria, encharcando tudo em segundos. Cheguei até a fonte. A tampa tinha cedido e caído para dentro. Agora, onde antes havia betão, havia um buraco negro aberto, profundo e um cheiro terrível à terra velha, a confinamento, a umidade rançosa. Abaixe-me na beira, segurando-me na pedra para não escorregar. Olhei para dentro, não se via o fundo, apenas escuridão, mas podia-se ouvir água a pingar, eco e algo mais, um ranger suave, como se houvesse tecido a mover-se. Dona Rosa! Roberto apareceu a correr, também encharcado. Saia daí. Ele puxou-me para trás. A chuva continuava a cair. Ficamos ali parados, a olhar para o buraco aberto. O que há aí dentro? Perguntei com a voz abafada pelo barulho da chuva. Não sei, disse Roberto, mas vou descobrir. No dia seguinte, o céu amanheceu limpo, aquele azul lavado que fica depois da tempestade. O jardim estava inundado, cheio de poças e ramos caídos. Roberto trouxe cordas, lanternas e 2 homens da cidade, bombeiros reformados que ele conhecia. Montaram um sistema de rapel improvisado e desceram. Eu, Joaquim, Antônia e os pedreiros ficamos à volta à espera. A descida demorou. Quando o primeiro homem voltou a subir, tinha o rosto pálido. Há coisas lá embaixo, disse, respirando pesado. Muitas coisas. Roberto desceu em seguida. Ficou lá dentro quase meia hora. Quando subiu, trazia uma caixa de metal oxidada selada com arame. Pôs a caixa no chão. Todos se aproximaram. Abre-a, disse Joaquim com a voz rouca. Roberto cortou o arame com uns alicates. A tampa estava presa. Precisou de força para a soltar. Quando abriu, o cheiro a mofo subiu forte. Lá dentro havia documentos, muitos documentos, escrituras, atas, contratos, todos antigos, alguns datados de há mais de 50 anos. E havia mais. Fotos de crianças de rua, sujas, magras, olhando para a câmara com olhos vazios, no verso de cada foto, um nome e uma data. Meu Deus! Sussurrou Antônia, levando a mão à boca.
Roberto pegou num dos documentos, leu em voz alta. Ata de adoção irregular. 1978. Menor entregue mediante pagamento. Silêncio. Isto. Roberto olhou à sua volta procurando palavras. Isto é prova de tráfico de menores. O mundo parou. Joaquim sentou-se no chão, abatido. Antônia começou a chorar baixinho. Nós não sabíamos, disse Joaquim com a voz quebrada. Quando compramos esta terra era só terra. Não sabíamos que tinha isto debaixo. Olhei para as fotos, dezenas delas. Crianças desaparecidas, crianças vendidas, crianças que se tornaram nada. E debaixo de tudo, no fundo da caixa, havia uma lista de nomes, nomes de famílias ricas, políticos, empresários, compradores. Roberto pegou na lista com as mãos a tremer. Isto tem que ir para a polícia agora mesmo. A polícia chegou ao fim da tarde. 4 carros de patrulha, o comandante, agentes de investigação, peritos isolaram a área, fotografaram tudo, recolheram as caixas, descobriram que havia mais 2 lá embaixo. Joaquim e Antônia deram a sua declaração. Explicaram que não sabiam nada, que tinham comprado a herdade há décadas a um homem que morreu pouco depois, que nunca tinham tocado no poço porque eles tinham avisado para não o fazerem. O comandante, um homem de meia idade, com um olhar cansado, ouviu tudo e assentiu. Vocês não são suspeitos, disse, mas esta terra tem uma história muito pesada e essa história vai vir à luz. Olhou para mim. A senhora vai viver aqui? Vou viver, respondi. Vamos transformar isto num lar de acolhimento. Ele esboçou um sorriso triste. Então vai precisar de muita força, senhora, porque quando esta notícia for divulgada, vai vir gente, imprensa, curiosos, gente a querer respostas, e tinha razão. A notícia saiu 3 dias depois. Herdade no Alentejo escondia rede de tráfico de crianças nos anos 70 e 80. Os repórteres bateram no portão. Câmaras, microfones, perguntas aos gritos. Joaquim não quis falar. Antônia fechou-se no quarto. Roberto deu uma entrevista breve, explicando que os donos atuais não tinham nada a ver, que também eram vítimas. Eu fiquei no alpendre, a olhar para aquele circo, e pensei, esta terra tem demasiada dor. Dor enterrada, dor que ninguém quis ver. Mas também pensei, e se transformarmos essa dor em outra coisa? E se fizermos desta terra um lugar de cura e não de esquecimento? Essa noite sentei-me com Joaquim e Antônia. Vocês ainda querem fazer o lar? Perguntei. Olharam-se entre eles. Mais do que antes, disse Antônia. Porque agora sabemos. Sabemos que esta terra precisa de vida nova, vida de verdade. Joaquim assentiu. Não podemos apagar o que aconteceu, mas podemos honrar os que sofreram, dando refúgio a quem precisa, mostrando que o fim não tem que ser o abandono. E isso foi o que decidimos. A herdade da esperança continuaria, mas com uma placa nova no portão, em memória das crianças perdidas. Aqui, ninguém será esquecido. 6 meses depois, a herdade da esperança abriu as suas portas. Não foi fácil chegar até ali. Houve trâmites burocráticos, inspeções, gente a dizer que não ia funcionar, que uma herdade com essa história nunca serviria de lar para ninguém, que a terra estava, mas insistimos, reformamos tudo. Os 8 quartos ficaram prontos, camas boas, colchões novos, janelas que abriam de verdade. Montamos uma cozinha grande com fogão industrial e um frigorífico doado por uma ONG da cidade. Joaquim construiu uma mesa comprida de madeira fina onde cabíamos todos juntos. Antônia bordou toalhas de mesa com flores pequenas, delicadas, como ela gostava. Eu plantei mais no jardim. Rosas, girassóis, jasmim. A fonte transformou-se num jardim de pedras com plantas que não precisavam de muita água. Onde antes estava o buraco negro, agora havia vida verde a crescer. E em vez da tampa de betão, colocamos uma placa de bronze. Aqui jazem memórias de vidas interrompidas. Que a terra que guardou dor agora guarde esperança. Foi ideia do Roberto. Ele tinha mudado. Cortou o cabelo, deixou a barba um pouco, voltou a sorrir. Começou a ir à herdade todos os fins de semana. Trazia doações, roupa, medicamentos, comida. Trazia também notícias dos irmãos. Marcelo e Cláudia tinham sido condenados. Não iriam para a prisão. A idade avançada e a falta de antecedentes atenuaram a pena, mas perderam tudo. A vergonha pública foi maior do que qualquer sentença. Desapareceram. Ninguém sabia onde. Joaquim nunca perguntou por eles. Antônia também não. Havia dores que não precisavam de resposta. Apenas silêncio.
O primeiro residente chegou numa manhã de agosto. Dona Dalva, 83 anos, cabelo branco, fino como algodão, costas curvadas, mãos inchadas pela artrite. Tinham-na encontrado a viver sozinha numa choupana de cartão, nos arredores da aldeia vizinha. A assistente social que a trouxe disse que a sua família tinha desaparecido, que passava dias sem comer. Dona Dalva entrou devagar, apoiada numa bengala torta. Olhou à sua volta com aqueles olhos pequenos quase perdidos entre as rugas. "Aqui é para mim?" perguntou com a voz trêmula. "Sim, é, Dona Dalva", disse Antônia pegando-lhe na mão. "Este é o seu lar agora." Dona Dalva chorou. Chorou ali mesmo de pé no meio da sala, segurando a bengala com uma mão e a mão da Antônia com a outra. "Pensei que ia morrer sozinha", disse entre soluços. "Pensei que a ninguém ia importar." "Aqui toda a gente importa", disse Joaquim do outro lado da sala. "Toda a gente." Mostrei-lhe o seu quarto. Era o mais pequeno, mas tinha uma janela que dava para o jardim. Pus flores frescas na mesinha de cabeceira, lençóis a cheirar a sabão, uma manta nova, suave, sem manchas. Quando Dona Dalva viu a manta, parou. Passou a mão sobre ela, devagar, sentindo a textura. "Há muito tempo que não durmo com uma manta de verdade", disse ela, olhando para mim. "Há muito tempo que não durmo com dignidade." Saí do quarto antes que me visse chorar. Depois da Dona Dalva vieram outros. Senhor Osvaldo, ex-ferroviário que tinha perdido a casa num incêndio e passava as noites debaixo de uma ponte. Dona Marlene, costureira reformada, que tinha sido despejada depois de se atrasar com a renda da pensão. Senhor Genaro, camponês de toda a vida, cujos filhos emigraram para o norte e nunca mais deram notícias. Dona Lúcia, professora primária, que vivia de favor em casa de uma sobrinha que não a queria ali. Um por um foram chegando e um por um foram encontrando o seu lugar. Joaquim ensinou ao senhor Osvaldo a reparar móveis. Os dois passavam as tardes na oficina a serrar, lixar, montar bancos e mesinhas que depois vendíamos no mercado. Antônia e Dona Marlene faziam o pão juntas. Dona Marlene tinha boa mão para a massa. Dizia que era de tanto amassar tecido a vida toda. Os pães cresciam altos, dourados, e o cheiro enchia toda a casa. Senhor Genaro cuidava da horta. Plantou couves, alface, tomate, cebolinhas. Dizia que conversar com a terra fazia bem à alma, que a terra não abandona ninguém. Dona Lúcia dava aulas de leitura aos outros. Muitos ali não sabiam ler bem. Ela sentava-se com eles no alpendre à tarde e ia soletrando devagar, com paciência infinita. E eu cuidava de tudo e de todos. Acordava cedo, preparava o café, organizava a cozinha. Durante o dia resolvia problemas, conversava, ouvia. À noite sentava-me no alpendre com quem quisesse companhia e ficávamos ali, apenas olhando o campo escurecer. Era cansativo. Havia dias que caía na cama rendida, sem forças nem para tirar a roupa, mas era bom. Era bom de uma forma que não sabia explicar, como se cada pessoa que chegava ali preenchesse um vazio que eu nem sabia que existia em mim. Houve um dia em que a jornalista voltou. Era a mesma que tinha vindo quando a notícia do tráfico de crianças rebentou. Bateu no portão com câmara e microfone, pedindo entrevista. Joaquim não quis. Antônia também não. Mas eu aceitei. Sentámo-nos no alpendre. Ela acendeu a câmara e começou a perguntar. Dona Rosa, como é viver numa terra com uma história tão pesada? Respirei fundo. É difícil. Cada vez que olho para o jardim, lembro-me do que estava enterrado ali. Lembro-me das crianças, das vidas roubadas e dói. Ela assentiu. E por que continuar? Por que não vender e começar de novo noutro lugar? Olhei para dentro da casa. Via-se a Dona Dalva, sentada na cadeira de baloiço a tricotar. Senhor Osvaldo passava com uma mesinha nova debaixo do braço. Antônia ria na cozinha, ensinando a Dona Marlene a fazer pão doce. Por quê? Respondi, voltando o olhar para a câmara. Esta terra precisa de vida nova. De nada serve fugir da dor. A dor está em todo o lado. Mas nós podemos escolher o que fazer com ela. Podemos deixar que apodreça, ou podemos transformá-la em outra coisa. Em quê? Em acolhimento, em amor, numa segunda oportunidade. A jornalista apagou a câmara. Ficou a olhar para mim. Isso é bonito, disse ela em voz baixa. De verdade. Não respondi, apenas encolhi os ombros. Porque não se tratava de ser bonito. Tratava-se de ser necessário. O tempo foi passando. O lar encheu-se, os 8 quartos ocupados, a mesa comprida sempre cheia.
O jardim florido, a horta verde. Roberto conseguiu um convênio com o município. Agora a herdade recebia uma ajuda mensal para a manutenção. Não era muito, mas cobria o básico. As doações começaram a chegar. Gente da cidade, de fora, de longe, mandavam roupa, cobertores, dinheiro. Um empresário de Lisboa mandou uma carrinha adaptada para levar os residentes ao médico quando fosse preciso. A herdade da esperança tornou-se uma boa notícia, e a gente precisava de boas notícias. Foi numa noite de dezembro, quase no Natal, que aconteceu. Eu estava na cozinha a lavar os pratos do jantar quando ouvi o portão ranger. Olhei pela janela. Havia alguém ali de pé, uma figura pequena e curvada. Sequei as mãos no pano e fui até a porta. Era uma mulher muito velha, mais velha que Antônia, inclusivamente. Segurava um saco de pano nas mãos, igual ao que Antônia e Joaquim tinham trazido. Menina. A sua voz era fraca, quase a apagar-se. Dizem que aqui dão pousada a gente. O peito apertou-se-me. Dizem bem. Respondi, abrindo o portão. Entrou devagar. Olhou à sua volta. Para o jardim iluminado pela luz do alpendre, para as janelas acesas, para o murmúrio de vozes lá dentro. Não tenho nada, disse ela. Só isto. Mostrou o saco. Lá dentro havia uma manta velha. Peguei na sua mão fria, trêmula. Aqui, disse eu com voz firme. Ninguém precisa de ter nada, só precisa de estar vivo e querer ficar. Ela chorou e eu também, porque nesse momento entendi tudo. Entendi por que Joaquim e Antônia tinham batido ao meu portão, por que eu tinha aberto, por que tínhamos insistido mesmo quando tudo parecia impossível. Não se tratava da herdade, não se tratava do dinheiro, nem sequer se tratava de justiça. Era sobre uma coisa simples e gigante ao mesmo tempo. Tratava-se de não deixar que ninguém morresse sozinho. Hoje, quando olho para trás, ainda não acredito totalmente. Há dias em que me levanto cedo, vejo toda a gente sentada à mesa a comer pão doce, quente e a tomar café. E penso, como foi que cheguei aqui? Há 3 anos estava sozinha a contar moedas, à espera que o banco me tirasse o terreno, à espera que a vida acabasse sem a ter vivido bem. E agora? Agora tenho família. Uma família que não veio do sangue, veio da escolha, da porta aberta, da manta partilhada. Joaquim e Antônia continuam aqui, mais lentos, mais cansados, mas aqui Joaquim ainda arranja móveis, Antônia ainda faz pão, e todas as noites sentamo-nos no alpendre, os 3, e ficamos ali, apenas sentindo o vento, ouvindo o rumor do mato, agradecendo. Roberto vem todos os domingos, agora traz os netos, 2 crianças pequenas que correm pelo jardim e chamam ao Joaquim e a Antônia, avô e avó. A dor do abandono não desapareceu, mas foi partilhada. E partilhada pesa menos. Os residentes vão e vêm. Alguns melhoram e voltam com a sua família, outros ficam até ao fim. E quando o fim chega, enterramo-los no cemitério da aldeia com flores frescas e o nome gravado na cruz, porque aqui ninguém é esquecido. E aquela manta velha está guardada, lavada, remendada, dobrada com cuidado. Está num baú na sala junto com a carta dos filhos que Antônia guarda até hoje. Uma recordação. Recordação de que uma pessoa não escolhe de onde vem, não escolhe o que perde, mas escolhe o que faz depois. Há noites em que saio para o alpendre sozinha quando toda a gente já adormeceu. Olho para o jardim, para o lugar onde estava o poço, onde a terra guardava segredos, e penso nas crianças, nas que foram roubadas, nas que nunca tiveram oportunidade. Penso se eles sabem, se de alguma forma, lá onde estiverem, eles veem. Veem que a sua terra agora abriga gente, que o lugar da dor se tornou lugar de vida. Gosto de acreditar que sim. Gosto de acreditar que cada riso que ressoa aqui, cada pão que sai do forno, cada manta nova que cobre alguém que tinha frio, é uma forma de justiça, não a justiça dos tribunais. A justiça do coração e a minha antiga parcela aluguei a uma família jovem com 3 filhos pequenos. Eles cuidam da terra, semeiam, colhem, vivem. De vez em quando regresso, sento-me no corredor, olho para o horizonte e agradeço. Agradeço por ter aberto o portão naquela noite, por ter partilhado o caldo ralo, por ter acreditado que valia a pena arriscar o pouco que tinha. Porque afinal descobri uma coisa. Uma pessoa nunca tem pouco quando tem disposição para partilhar. E a maior riqueza não está na terra, não está no banco, não está em nenhum papel. Está na mesa cheia, no abraço apertado, no bom dia dito com carinho,
na certeza de que quando cair a noite, ninguém vai estar sozinho. Hoje é véspera de Natal. A casa está adornada. Antônia fez uma árvore com ramos secos decorados com tecido. Joaquim esculpiu um presépio pequeno com figuras tortas cheias de amor. À noite vamos jantar todos juntos. Pão, arroz, feijão, frango assado, nada luxuoso, mas feito com carinho. E depois do jantar, como sempre fazemos, sentar-nos-emos no alpendre, todos os 12 residentes, eu, Joaquim, Antônia, Roberto e os netos. Vamos acender velas, uma por cada vida que passou por aqui, uma por cada vida que ainda vai passar, e ficaremos ali em silêncio, apenas ouvindo o campo cantar. Porque aqui, neste pedaço de chão que já guardou tanta dor, aprendemos uma coisa: a porta que se abre por compaixão nunca se fecha por carência. E o coração que dá asilo na escuridão nunca fica sozinho na luz. Fim. Esta é a história de Rosa, de Joaquim e Antônia, de Roberto, da Dona Dalva, do Senhor Osvaldo e de todos os demais. É uma história simples, de gente simples, mas é uma história de verdade. Porque no Portugal profundo, onde o pó vermelho se levanta e o vento embala as pastagens, ainda existem portões que se abrem. Ainda existem mãos que se estendem. Ainda existe gente que escolhe ficar quando toda a gente se vai. E essa gente, mesmo sem o saber, muda o mundo. Uma manta de cada vez.